Você sabia que 80 mil pessoas desaparecem no Brasil por ano? Mas quais são as possibilidades para que haja um desaparecimento? E como fica o emocional da família que tem um dos seus entes desaparecido? Olá, guerreiros! Sejam muito bem-vindos para mais uma sessão de terapia no campo. Hoje, vamos alimentar a alma e o espírito falando sobre o emocional de uma família que tem um dos seus membros desaparecido. Esse vídeo foi especialmente pensado devido ao grande sucesso de um documentário que a Disney Plus lançou há pouco tempo, chamado Volta Priscila. Esse documentário, eu confesso que me emocionou e eu recomendo a todos vocês que puderem assistir, porque relata um caso muito famoso de desaparecimento, envolvendo uma jovem que pertencia a uma família de celebridades, a Priscila Belfort. Priscila era irmã do lutador Vitor Belfort, cunhada de Joana Prado, a feiticeira, dois personagens que se tornaram muito famosos no final da década de 90 e início de 2000. O Brasil todo torcia para o enlace amoroso entre eles. E aí, esses dois jovens, o Vitor e a Joana, se casam e pouco tempo depois do casamento, a cunhada desaparece. Era um dia comum, um dia normal, ela foi trabalhar e nunca mais voltou. E o drama nessa família já perdura 20 anos. Mas o sofrimento da família Belfort não é único. No Brasil, 80 mil pessoas desaparecem por ano, cerca de 2 crianças por dia. E esse dado é estarrecedor. Você pode estar se perguntando, mas o que pode acontecer para uma pessoa se tornar desaparecida? Há inúmeras possibilidades e hoje eu vou citar para você ao menos 3 possibilidades que pode acontecer para uma pessoa se tornar desaparecida. A primeira possibilidade são pessoas provenientes de lares disfuncionais. É o caso de jovens e crianças que sofrem abuso físico e sexual dentro da família. E por se verem tão desamparados e sem outra opção, eles acabam por fugir e desaparecem sem deixar rastro. Outra possibilidade são pessoas que têm problemas mentais. Aí nós podemos pensar, no caso de idosos, que saem para um passeio, se perdem e nunca mais são vistos. Ou ainda pessoas que têm alguma questão de transtorno mental, como transtorno bipolar, depressão, a esquizofrenia. Também pessoas que fazem uso abusivo de álcool e droga. Sofrem um surto e desaparecem. E a terceira e última possibilidade são aquelas pessoas que não voltam, não porque não queiram, e nem porque alguém as impeça de voltar para casa. Elas não voltam porque já não estão mais entre nós. Entretanto, o corpo nunca é achado, então se tornam desaparecidas. Vamos pensar um pouquinho sobre como fica o emocional de uma família que tem um dos entes desaparecido. Veja bem, ninguém está preparado para perder ninguém. E por mais que seja um diagnóstico que não tem possibilidade de cura, por mais que seja uma pessoa idosa, enfim, por mais que as situações nos levem a entender que vamos acabar perdendo aquela pessoa para a morte, ainda assim não existe um modo de se preparar, porque é inevitável passar pelas fases do luto,
pela dor, pelo sofrimento, pela saudade. E a morte é inevitável. Mas pior do que a morte é ter um ente querido desaparecido. Isso realmente foge da normalidade. É uma dor insuperável. Faz parte da vida a morte. Vai desaparecer, não. Sim, uma dor insuperável, porque com a morte há a possibilidade de elaborar aquela situação, de finalizar aquele capítulo, de encerrar um ciclo. Só que com o desaparecimento não existe essa possibilidade. Então, é um luto que não chega ao fim. É uma tortura mental que se prolonga dia após dia, ao longo dos anos. Enquanto aquela situação não muda, enquanto a pessoa não deixa de ser desaparecida, a tortura na mente dos envolvidos é gigantesca. E isso, inevitavelmente, vai trazer prejuízos para o corpo, para a alma e para o espírito. Os prejuízos para o corpo, nós podemos pensar que fisicamente a saúde dessa pessoa vai se tornar muito precária. A imunidade vai abaixar, vai ter todas as alterações na questão do sono, na questão da alimentação. A pessoa certamente vai desenvolver doenças cardíacas, doenças estomacais, enxaquecas, enfim, toda sorte de prejuízos físicos é possível os familiares desenvolver. Agora vamos pensar nos malefícios para a mente. Quando há um caso de desaparecimento, a família envolvida pode apresentar inúmeros problemas mentais, como por exemplo o caso de ansiedade, de depressão, de todas as doenças psicossomáticas pode haver, né, entre os familiares. É muito frequente também a questão da pessoa começar a desenvolver vícios, né, seja em medicamentos, seja na questão de drogas ilícitas. E nesse momento eu não vou justificar, né, que os familiares se envolvam com esse tipo de vício, mas eu vou tentar exemplificar que nós devemos entender que é uma dor tão grande que a pessoa ela precisa se anestesiar para continuar vivendo. Né? Muitas pessoas precisam se anestesiar. Então é possível que desenvolva vícios em medicamentos, porque não consegue dormir, né, não consegue acordar, e também, né, em drogas ou álcool. O terceiro malefício, e no meu ponto de vista, o maior prejuízo de todos, é na questão espiritual. Veja bem, talvez algumas pessoas discordem de mim, mas com a minha experiência e no meu ponto de vista, quando a pessoa tem fé e esperança, ela consegue superar qualquer situação. Então, seja uma limitação física, se ela tiver fé e esperança, pode faltar pernas, mas ela não vai deixar de se locomover. Se ela tiver uma base sólida na questão espiritual, pode até desenvolver uma situação de depressão, mas ela vai ter muito maior resiliência para ressignificar aquela situação e sair mais rápido desse problema. Então, a questão de ter fé, de ter uma espiritualidade, leva o ser humano a superar qualquer situação. Veja, até assim, existem pesquisas, inclusive, que falam a importância da fé para a pessoa superar um câncer. É uma doença que, entre aspas, não tem cura, mas a fé pode curar. Né? Eu já vi isso na minha experiência profissional e em inúmeras outras situações. Né? Quem não conhece algum caso assim? Mas é fundamental a fé e a esperança. E quando uma pessoa, né, tem um ente desaparecido, muitas vezes o prejuízo vai ser na espiritualidade, porque ela passa a duvidar da existência de Deus. Né? Então existe uma tortura mental tão grande e incessante na vida desses familiares, porque veja bem, a questão do luto, como nós já conversamos, são etapas. Né? Então primeiro a negação, a barganha, a raiva, a depressão e depois de muito sofrimento a aceitação. Isso no luto
relacionado à morte. Mas quando há o desaparecimento, essa pessoa ela fica muito presa nas duas fases do luto, né, que são a raiva e a depressão, e ela nunca chega a uma verdadeira aceitação. Nunca. Porque dentro da mente dela a história não chega ao fim, não há uma conclusão. Então, o que acontece? Geralmente os familiares ficam com muita raiva, não só da situação, mas de si mesmos, e eles começam a se culpar. Começam a ter até pensamentos muito errôneos que dizem, poxa, mas se eu não tivesse falado aquilo, talvez ela não teria desaparecido. Se eu não tivesse feito aquilo outro, talvez ela não teria desaparecido. Isso é uma tortura mental, isso não é real, porque ninguém pode decidir o futuro do outro, né? Não temos esse poder. Então a pessoa fica presa nisso e ela acaba por quebrar o relacionamento com Deus, né? Então ela fica, poxa, por que eu não saio desse pesadelo? Por que eu estou sendo castigada? Será que essa pessoa que eu tanto amo, que está desaparecida, será que ela está passando fome, passando sede? Será que ela está com frio? Será que ela está sendo torturada, abusada? Será que ela está trancafiada em algum lugar? Olha, a tortura mental talvez seja a pior das torturas, porque realmente é algo que a pessoa não consegue controlar e que massacra a ela mesma. E é algo muito, muito difícil de lidar. Para finalizar esse vídeo, eu vou deixar uma sugestão. Se você tem um familiar desaparecido, busque ajuda. Não só para você, mas para todos aqueles que ficaram. Todos os envolvidos estão em sofrimento e precisam, sim, de profissionais que possam ajudar vocês a saírem dessa situação do melhor modo possível, com o menor prejuízo possível. E caso você seja como eu, que pela misericórdia não temos nenhum familiar desaparecido, talvez o que nós podemos contribuir seja 3 passos. Primeiro, vamos orar pelas famílias que têm um dos seus entes desaparecidos, porque a dor é muito grande, né? E a necessidade de oração, porque eu acredito sim no poder da oração, orar um pelos outros faz a diferença, então que possamos orar, né? Talvez famílias desconhecidas, mas quem ama alguém pode imaginar pelo menos um pouquinho da dor que esses familiares passam. Segundo sugestão que eu te dou é que hoje mesmo nós possamos agradecer, né, a Deus por ter nossos familiares, né, poder nos despedir dos nossos amados, né. Muitas vezes o que eu acredito é melhor a morte do que o desaparecimento. Então pior do que ter que vivenciar a morte é ter que vivenciar o desaparecimento de alguém que nós amamos. E última sugestão que eu te deixo é, né, expresse o quanto você ama, o quanto você aprecia os seus familiares. Expresse hoje, porque o hoje nos pertence, mas amanhã não está nas nossas mãos. Desse modo, guerreiros, nós ficamos por aqui. Espero realmente ter contribuído com todos vocês. Nos vemos em breve para mais uma sessão de terapia no campo. Beijos, até lá!